Olá, boa tarde a todo mundo que está aqui nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Hoje trouxe aqui uma breve reflexão em torno da nossa ideia principal, que é exatamente esse curso Educação em Direitos Humanos. Então eu peço um pouquinho da atenção de todas e de todos para seguir aqui um breve roteiro. Em razão das quase 1.100 inscrições nesse nosso curso de extensão, intitulado Educação em Direitos Humanos, e dos já quase 1.100 inscritos, ou praticamente 1.100 inscritos, no nosso canal político, jurídico, acadêmico do YouTube, que se chama A Ciência da CF88, hoje farei aqui com vocês um podcast especial, como se fosse um breve destaque para exatamente avançarmos nessa questão. Em linhas gerais, seria como afirmar a necessidade de pautarmos de modo crítico e responsável a exposição, a própria divulgação da ciência, especialmente as ciências sociais, nesse tipo de repositório digital. Também seria interessante discutirmos o que é o virtual em 2022. Portanto, 3 décadas depois que foi escrito pelo filósofo francês Pierre Levy. Porém, para isso, precisaríamos de um evento ou de um curso inteiro, e que não é o nosso objetivo. Trata-se de uma seara, essa do que é o virtual, por incrível que pareça, ainda pouco explorada, e nos traria, por exemplo, a referência de que os direitos humanos de quinta geração, aqueles fortemente vinculados ao ideal revolucionário francês da solidariedade, não estão prontos na imensa maioria das consciências e das mentalidades ou subjetividades, por uma razão simples. Ainda temos muito que avançar nos direitos fundamentais, mas aqueles bem básicos, bem essenciais realmente, como a alimentação, a saúde, o emprego e a educação pública. Isso é compreensível, mas, e sempre tem um mas, o mundo globalizado e virtualizado, assim como nós indivíduos também somos, ocupa-se cada vez mais desse incremento de substituição trazido pela exposição, modelagem e controle crescentes do chamado plano virtual. A própria democracia, os direitos fundamentais estão cada vez mais atordoados com as formas prevalecentes do uso abusivo dos recursos tecnológicos. Basta pensarmos aqui nas fake news ou na ameaça à própria urna eletrônica nas eleições de 2022 do país. Em todo caso, esse é um capítulo dos direitos humanos. Um outro, retomando o lema da solidariedade revolucionária de 1789, nos incita a pensar os direitos humanos como um conjunto complexo que se harmoniza numa lógica simples, mas que é de enorme dificuldade em sua execução. Trata-se de buscar o vínculo humanitário no contexto da unidade na diversidade. A primeira barreira que se agiganta no Brasil da fome e da miséria humana, por exemplo, revela que qualquer ideal deixou de ser uma bússola moral
para se converter em luta política acesa contra o retrocesso moral e social. O ideal nesses termos seria não mais usarmos senhas, por exemplo, em celulares ou aplicativos, se houvesse uma mínima condição civilizatória. Bem como esse ideal nos aproximaria do dia em que as cotas, as ações afirmativas, seriam desnecessárias, porque as desigualdades teriam sido reconvertidas em meras diferenças. E basta nos pensar, então, no quanto isto é ilusório, como uma real, uma imensa utopia, sem lugar na realidade mais prosaica que nos enreda. Contudo, firmemente articulados nesse propósito de lutarmos pelo reconhecimento, defesa e promoção dos direitos humanos, no dia 28/7, portanto daqui a praticamente 15 dias, já embarcaremos nessa aventura comum às voltas da nossa própria unidade na diversidade. E é assim que a gente espera ver, conhecer, conversar, conviver com todos vocês. Muito obrigado, até breve.